Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela Rádio Transforme e pela Revista em Comunidade. Comemorando a Semana do Cooperativismo, nós temos o prazer e a honra de receber o presidente da Mútua dos Pescadores, o João Delgado, que vai falar para nós como que começou a Mútua, essa mistura de cooperativa e seguradora que atende aos pescadores e suas famílias nos momentos de necessidade. Seja muito bem-vindo, João Delgado. Boa tarde, João. Temos aqui como convidado especial o Manuel Sola, um cooperativista, dentro dos problemas do cooperativismo, e ele vai ser nosso convidado neste programa para aprofundar ideias e falar-nos Já também. ter conosco, né, Manuel? Você é convidado a ser interveniente também, tá bom? Está bem, muito Tá boa bom, tarde. Saulo? O importante aqui é dar a palavra ao João, no sentido de fazer um enquadramento histórico de como surgiu a Mútua dos Pescadores e depois da sua evolução até aos momentos de hoje e quais são os desafios que nós temos como mútua e como cooperativa de seguros em termos de futuro, isto é, no próprio enquadramento ligado em particular à questão dos seguros, mas em particular ao seguro associado, por isso, às atividades do mar, marítimas, às atividades marítimas, que são aquelas, por isso, que são a gênese da criação da própria Mútua dos Pescadores. Penso que seria por aí que devíamos ir. Pois, então, João, você tem a palavra agora. Ok, muito obrigado em primeiro lugar pelo convite que me endereçaram, à Mútua em particular. É com grande prazer que podemos participar nesta iniciativa que muito valorizamos. Tentando responder à questão colocada inicialmente, fazer um breve enquadramento histórico da Mútua, como é que a Mútua surge e quais os seus períodos centrais do ponto de vista da sua transformação até aos dias de hoje, o que é que responde e quais são os desafios futuros. Portanto, a Mútua nasce em 1942, em plena ditadura. Era necessário, dentro daquilo que era o corporativismo ligado ao setor da pesca, muito por via de um dos principais mentores, se não o principal mentor, o almirante Henrique Tenreiro, que era o grande patrono das pescas à época. Criaram-se mais ou menos em simultâneo 4 mútuas. A mútua do arrasto, a mútua da sardinha, a mútua do arrasto, da sardinha e a mútua do bacalhau. E faltava, ou seja, estes 3 segmentos ligados à grande pesca, ao grande capital que intervinha na pesca, e faltava proteger socialmente a mais pequena pesca, a pesca artesanal, aquela que corria riscos aqui na nossa costa e que dificilmente tinha cobertura desse ponto de vista, do ponto de vista social, quando algum infortúnio acontecia. E, portanto, foi necessário dar a resposta àquilo que era chamada à época os pescadores sem patrão. Ou seja, as mais pequenas embarcações em que ia só uma pessoa, eventualmente 2 ou 3 da mesma família, e quando acontecia algum sinistro tinha um grande impacto nas famílias, mas também nas próprias comunidades, porque sabemos que há grandes laços familiares nestas comunidades pescatórias. E então era preciso dar resposta a este segmento da frota que estava absolutamente desprotegido. E então foi criada a Mútua dos Pescadores nessa altura. Ironicamente ou não, das 4 mútuas criadas mais ou menos em simultâneo, a única que subsistiu até aos dias de hoje era aquela que se entendia à época como a mais fraca de todas do ponto de vista de capital. Ou seja, por aqui, do ponto de vista da mensagem que tentamos sempre passar, foi através da força dos mais fracos que nós conseguimos subsistir e resistir até hoje. Foi pela organização, foi pela proximidade, pelo humanismo
e por colocar as questões humanas à frente das questões do capital que nós conseguimos resistir todas as barreiras históricas até hoje. Fizemos 80 anos o ano passado e, portanto, com a solidez necessária para aguentar pelo menos mais 80 anos, que é aquilo que nós costumamos dizer e acreditamos piamente nisso. Portanto, este é assim a pedra de toque para a nossa conversa. Naturalmente, a Mútua dos Pescadores acompanha os processos sociais e históricos que afetam o nosso país. Uma primeira grande questão histórica é, naturalmente, o 25 de Abril de 74, a Revolução em Portugal. Com a Revolução Portuguesa, a própria Mútua democratiza-se, porque até aí era muito controlada pelo regime, os representantes em cada comunidade eram homens de mão do regime, capitães de portos, ou seja, pessoas da inteira confiança de um regime que queria, acima de tudo, controlar o setor, que esse era um grande objetivo, e impedir algumas insurreições, algumas contestações do ponto de vista dos profissionais da pesca, e então havia esses homens de mão, esses homens de confiança do regime, que na altura eram os representantes da Mútua em cada comunidade, exatamente também com esse objetivo de controlar socialmente o setor. Portanto, 74, a Mútua democratiza-se, alarga o seu espectro de intervenção, dissemina por toda a costa nacional vários balcões, consegue alargar o seu volume de negócios, as suas capacidades de proteção aos nossos associados e, portanto, começa a crescer e a dar cada vez mais resposta àquilo que era necessário do ponto de vista da proteção da mais pequena pesca. Eu Chegamos posso... perdão, pode à vontade. terminar. Não, é Só, porque... Pode concluir, depois eu engato a minha pergunta. só mais uma ou duas questões históricas que são importantes. Chegamos ao ano 2000 e porque já foi aqui referido também esta realidade socioeconómica do nosso país, a Mútua e quem a dirigia na altura percebe o declínio acentuado do setor da pesca, designadamente a partir de 1986, a data da adesão do país à União Europeia, à altura CEE, que, enfim, as pescas portuguesas começam a ser enquadradas por uma política comum, com uma perspectiva precaucionária de gestão dos recursos, que importa, então, na altura, importava reduzir a frota substancialmente, com grandes impactos do ponto de vista social. E então a pesca diminui o seu peso económico, o seu peso político e, naturalmente, sendo a principal e única atividade até o ano 2000 da Mútua dos Pescadores, há aqui uma necessidade de reorganização e de dar resposta designadamente a outros segmentos de atividade económica que se passam no mar. Ou seja, começámos, para além da pesca, a abrir a porta também às atividades marítimo-turísticas e à náutica de recreio. Ainda no início do ano 2000, a Mútua passa a ser, no início da década de 2000, a Mútua passa a ser uma cooperativa, enfim, uma decisão tomada em Assembleia Geral, em que reforça ainda mais o vínculo e a responsabilidade social da nossa organização, apelando e congregando os seus associados a uma participação cada vez mais efetiva na vida da nossa organização. Portanto, este é o enquadramento geral histórico. Eu pedindo desculpa à Lorelai, mas havia uma questão que me parece importante colocar, que é quem são e de onde são os associados da cooperativa? Quem são e de onde são? Sim. Ora, para ser associado da Mútua, da Cooperativa Mútua dos Pescadores, necessariamente tem que ter uma apólice de seguro em vigor e a aquisição de 3 títulos da nossa cooperativa. E então a grande massa dos nossos associados são do território nacional, a nossa operação é no território nacional, basicamente na linha costeira, seja no continente nacional, seja nas nossas ilhas, mas também, como disse há pouco,
temos outros ramos que comercializamos, designadamente multirriscos de habitação, que, enfim, poderão, os nossos associados nesta vertente poderão não ter atividade na pesca ou no mar, mas, por exemplo, têm uma casa que segura na mútua e se, enfim, fizerem a aquisição dos 3 títulos da mútua, passam a ser cooperadores. Portanto, o âmbito de atuação e a grande massa é ligada à pesca. 75% da nossa atividade ainda é no setor da pesca e é daí que vem a grande massa de associados da mútua. Depois dividem-se os outros 25% nestas outras áreas ainda, na frente ribeirinha e no plano dos segmentos que atuam no mar, seja na marítima ou turística, na náutica de recreio, ou do pequeno comércio ao longo do litoral português, que é aí a nossa grande intervenção do ponto de vista geográfico é ao longo do território nacional, na sua faixa litoral. Eu ia pegar essa daí também, você me adiantou, mas eu queria que você explicasse como é que vocês conseguem congregar essa cooperativa e seguradora, porque vejo que no Brasil não temos nada nesse modelo. Como é que, como é que vem essa ideia? As seguradoras não aceitavam os seguros dos pescadores? O que é que fez com que isso acontecesse? O que motivou? Bom, isto, como disse há pouco, é uma organização criada em 1942, portanto, há aqui Uhum. uma grande base cultural que depois se perpetua a seguir à democratização do país. Como é que é um modelo de funcionamento geral? Ou seja, como até grande parte da nossa história era apenas fazer seguros no setor da pesca. A modalidade era a seguinte: todos os pescadores que faziam parte das tripulações das embarcações que andavam na pesca em Portugal e que, enfim, tinham os seguros na mútua, descontavam e descontam, grande parte ainda funciona assim. Em cada venda, em cada dia de pesca que fazem venda na lota, uma pequena percentagem dessa venda é para pagar o seguro. Há outra modalidade que, por autodeterminação do tomador de seguro, que normalmente são os armadores que têm a embarcação e que são responsáveis pela empresa, podem pagar os seus seguros ao balcão. E aí esta modalidade do pagamento por desconto em lota não se coloca. Mas sempre funcionou assim e continua, e enfim, continua com a vitalidade e com a confiança necessária que depositam em nós para continuarmos a funcionar neste modelo. Depois há a tal alteração que passa de mútua para cooperativa, com estes objetivos, designadamente de alargar a participação dos nossos associados, chamá-los ainda mais à cooperativa, à vida da cooperativa, e poder também intervir mais do ponto de vista da intercooperação, que é, como sabemos, um dos princípios cooperativos. A questão que se calhar seria interessante também referir, se calhar esta identidade que assumimos em termos de mútua dos pescadores, Uhum. particular ao 25 a seguir ao 25 de Abril, advém também de que os próprios pescadores e uma parte também dos armadores tinham na mútua dos pescadores a única defesa. Isto é, muitas vezes nos portos, nos sítios onde viviam os pescadores, onde tinham as suas embarcações, por exemplo, o acesso a médico fazia-se através de casas, não é? Hoje chamamos centros de saúde, mas de casas que estavam ligadas e eram de gestão direta dos próprios pescadores. Por isso, esta identificação entre, em termos culturais, do que era a mútua dos pescadores e como uma coisa dos próprios pescadores, permitiu, não é, também transformar com alguma rapidez esta ligação e alargar esta ligação mesmo depois da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia. Eu penso que isto é um fator importante. Agora, relativamente ao Brasil, também é verdade, eu não conheço nenhuma cooperativa de seguros no Brasil, embora existam algumas
mas com caráter informal e que não têm cobertura legal. No fundo são compras, ou neste caso em grupo, as pessoas associam-se em grupo e fazem os seguros em grupo, mas que não têm cobertura do ponto de vista legal. Em Portugal, a única seguradora que nós conhecemos até este momento é a cooperativa a Comuda dos Pescadores. Por isso também é uma referência, por isso é importante, no quadro daquilo que é a intervenção do movimento cooperativo e dos seus ramos, dos seus 12 ramos, nomeadamente no âmbito dos seguros. Isto é, neste momento em Portugal, a única empresa, a única companhia seguradora que temos em Portugal de modelo cooperativo, de matriz cooperativa, é a Mútua dos Pescadores. Penso que isso é uma referência importante e que devíamos, por isso, tentar manter, eventualmente, como é lógico, criando novos canais de cooperação entre aquilo que é o movimento cooperativo em termos nacionais e uma seguradora que devia ser uma seguradora, por isso, para o movimento cooperativo e não só, se calhar, para os pescadores. Eu não sei se tem esta visão em termos de mútua dos pescadores, mas que este esforço, não sei se está a ser feito ou não, mas devia ser feito no sentido de que as respostas em termos de seguros, em termos de canal, em termos económicos, sei lá, de uma cooperativa agrícola, por exemplo, de uma cooperativa de produção operária, de uma cooperativa de habitação, devia ser assumida através de uma companhia de seguros que é uma cooperativa e não de uma companhia de seguros que é uma multinacional em que parte do dinheiro, não é? Não fica dentro da própria organização, sai para fora da organização e muitas vezes sai para fora do país. Esse aspecto eu penso que devia, se têm pensado nisso, se há alguma resposta nesse sentido, eu penso que seria uma forma, se calhar, de reforçar a própria identidade da Mútua dos Pescadores, no princípio de alargar a sua atividade a outras respostas e que as próprias organizações da economia social vejam na Mútua a sua companhia de seguros. Sim, é muito bem colocada a questão e a reflexão feita, e tem-nos ocupado também uma boa parte daquilo que tem sido a nossa reflexão sobre o assunto. A Mútua dos Pescadores tem vindo a tentar assumir aqui, do ponto de vista até da comunicação, para que se entenda que a Mútua, por um lado, deve assumir-se como uma grande seguradora do mar, e, por outro lado, a seguradora da economia social e, muito particularmente, do movimento cooperativo. Isso faz todo o sentido ao abrigo enfim, da intercooperação que devemos todos estabelecer. Quem anda no movimento cooperativo e na economia social sabe a importância que tem esta rede de apoios, porque, no nosso entender, devemos crescer, ajudando a crescer outras organizações dentro do nosso movimento. Aquilo que disse, e é muito bem colocado, que uma coisa é uma organização do movimento cooperativo ou da economia social no seu aspecto mais alargado, fazer os seus seguros numa multinacional que deslocaliza capital, que deslocaliza estruturas, enfim, tudo aquilo que for necessário para onde lhe der mais jeito, enquanto temos aqui em Portugal, para além de ser a única cooperativa de seguros a atuar no nosso território, é a única seguradora, se não é a única, deve ser das únicas seguradoras de capitais inteiramente nacionais. E, portanto, também por aí devemos defender aquilo que é realmente nosso, do ponto de vista do patriotismo, que é importante também intensificarmos, e olhar para uma organização destas com esta visão alargada até onde poderá ir para servir da melhor forma a economia social, o cooperativismo, enfim, e a nossa economia. Temos tido essa preocupação, temos feito aquilo que também nos tem sido possível do ponto de vista das ligações para fortalecer estes laços, que pensamos que paulatinamente as coisas vão andando dentro daquilo que são estas preocupações. Às vezes, por parte das organizações, também tem que haver essa abertura, esta leitura que fez sobre aquilo que é uma organização seguradora e cooperativa ao mesmo tempo,
para confiarem os seus seguros na nossa organização. Sim. Há uma pergunta que certamente quem nos está a ver e ouvir fará, que é a seguinte: eu queria fazer parte da mútua como segurado da mútua, por exemplo, segurar na mútua a minha casa, ter um seguro de vida, ter um seguro automóvel. Isso é possível. Eu, como pessoa individual, sem qualquer ligação, inclusive a qualquer cooperativa. Posso não ser cooperante de uma cooperativa qualquer, mas posso ser cooperante da mútua individualmente e fazer qualquer seguro na mútua, um seguro de qualquer tipo na mútua. A mútua não comercializa todos os ramos que existem no mercado, não é? A mútua restringe-se a acidentes de trabalho, acidentes pessoais, incêndio multirrisco e, portanto, e marítimo casco, ou seja, para as embarcações. Depois há uma série de outros produtos de seguro que a mútua não comercializa, designadamente, até porque é uma seguradora não vida, portanto os ramos de vida estão fora do nosso espectro de atuação. No entanto, a mútua dos pescadores dá essas respostas através da mediadora que é 100% detida pela mútua dos pescadores, que é o Ponto Seguro. E aí sim, aí para qualquer necessidade que individualmente possam ter ou uma empresa possa ter, nós conseguimos dar resposta através da nossa mediadora que vai, enfim, ao mercado tentar arranjar soluções para as necessidades de quem nos procura. Mas de facto, na mútua dos pescadores, estamos restringidos a esses 4 produtos que podemos comercializar. E já é importante, já são 4 produtos muito importantes. Mas como é que podemos contactar a mútua dos pescadores para nos segurarmos na mútua dos pescadores? É importante, é uma informação que queremos transmitir, inclusive, eventualmente aqui em rodapé, para quem nos está a ver e ouvir possa obter essa informação e, eventualmente, ser também vosso segurado para engrandecer a vossa cooperativa, para fazer crescer a vossa cooperativa e para se defenderem eles próprios. Sim, facilmente conseguem contactar a Mútua dos Pescadores, seja através das nossas redes sociais, do Facebook, enfim, do nosso site. Basicamente, numa pesquisa rápida, conseguem encontrar todos os contactos da Mútua dos Pescadores. Fisicamente, podem encontrar-nos em diversos balcões que se estendem desde Viana do Castelo, enfim, Vila do Conde, Matosinhos, Nazaré, Peniche, e, enfim, por aí. Aqui no Porto não tem. Aí no Porto, mais perto de Matosinhos. Matosinhos, Em exatamente. Matosinhos. Em que rua podíamos... Faz agora uma pergunta quando eu lhe consiga responder Não assim tem já de problema, a repente. gente coloca, depois a gente põe Pois embaixo no nós rodapé colocaremos. e a Nós gente passa colocaremos que é muito importante a que as gente pessoas passa para as conheçam pessoas. os lugares e conheçam em que lugares ao longo do país é possível contactar até fisicamente com a mútua, porque embora nós usemos agora a internet, isto se passa de uma maneira impessoal, muito impessoal frequentemente, mas é importante essa pessoalização, sobretudo numa cooperativa, isso é muito importante que as pessoas Sem saibam dúvida, onde é a casa deles, não é? Porque numa cooperativa aquela casa é a casa dos cooperantes também, não é? sem dúvida, sem dúvida. E nós não abrimos mão desse contacto humanizado, dessa proximidade, porque, como costumamos dizer, comunicação não é apenas interação. Interação nós podemos fazer, como estamos a fazer aqui, através de um ecrã, que, enfim, esta comunicação à distância facilita algumas coisas, mas inviabiliza outras. E nós privilegiamos muito o contacto direto porque, como dizia, comunicar congrega uma série de outros sentidos que não é possível através de uma forma à distância. Enfim, a nossa retórica corporal, o nosso cheiro, os nossos gestos, enfim, isso tudo estabelece uma outra dimensão da comunicação que através de outras formas não se consegue. Portanto, nós não abdicamos de ter espaços físicos ao longo de toda a costa nacional, em que as pessoas têm essa capacidade e essa confiança de chegar ao pé de nós
e pedir aquilo que for necessário, e às vezes, porque também somos uma pequena empresa e os níveis de confiança são extremamente elevados com quem estabelecemos as nossas relações comerciais. Isso consegue-se pessoalmente, não se consegue à distância. E às vezes até servimos de confidentes para muitos dos seus problemas. Quem trabalha nos balcões da Mútua ao longo do território nacional sabe bem esse nível de confiança que temos com os nossos associados, e isso é insubstituível. E as pessoas gostam dessa relação. As pessoas gostam de ter esse tipo. Ainda mais uma pessoa mais simples e tudo, ela prefere 1000 vezes falar diretamente com a pessoa do que através de um computador, ou seja, do que for. Agora, eu queria depois, Henrique, a gente já está se aproximando do fim. Se você tem mais uma pergunta, eu já deixo engatilhada a minha, que seria as suas perspectivas futuras. O que é que planeja a Mútua? O que é que tem em mente? E como é que pretende levar mais os próximos 80 anos? Bom, em primeiro lugar, continuar com esta visão absolutamente humanizada do que é intervir na economia, com base em valores absolutamente humanistas, intervindo na economia para servir as pessoas, para criar soluções, e não ver a economia de uma forma absolutamente fundamentalista, ideológica, que serve muitas vezes para destruir a vida das pessoas em vez de arranjar soluções para as mesmas. E, portanto, essa é a nossa visão presente, é a nossa visão futura. E é nesse sentido que queremos cá continuar, e vamos, com certeza, pelo menos mais 80 anos, andar por cá. Essa é a nossa convicção. Intervindo fundamentalmente no nosso setor de base, que é a pesca. Apesar de todas as ameaças colocadas à pesca, problemas crónicos e problemas novos que existem, e colocados para esta zona norte do país com muita incidência, designadamente o que está anunciado de colocação de grandes áreas para a produção de energia eólica offshore, onde grandes campos de torres eólicas vão ser implementados, ou pelo menos pretendem ser implementados, se não houver resistência por parte do setor, no nosso mar, dentro da plataforma continental, que vai conflituar com a atividade da pesca artesanal em todos os segmentos, desde a pesca polivalente à pesca, enfim, do arrasto. Vamos ter aqui alguns problemas, cerca, enfim. Se nada for feito, vamos ter problemas com incidências bastante graves na nossa perspectiva nas comunidades pescatórias, e que vai, se isto for para a frente, declinar uma boa parte do setor, e essa é uma das nossas grandes preocupações atuais. E, portanto, Desculpa, essas preocupações incluem as mudanças climáticas também? obviamente que sim, mas a Como vocês questão estão se das... preparando para essa iminência? Como é que... Estamos-nos preparando para essa iminência com a naturalidade necessária, em busca do conhecimento necessário para não embarcarmos em alguns fediveres que andam por aí, porque muito daquilo que temos assistido, há uma grande base científica, de verdade, mas depois penso que a instalação do medo nas sociedades, também tem feito com que haja pouco discernimento neste tipo de questões. E a Mútua dos Pescadores faz uma avaliação cautelosa, percebendo as alterações que são evidentes, mas não embarcando em algumas linhas de análise e de reflexão que nos parecem ser muito pouco consistentes, e algumas servindo, inclusive, os interesses de grandes empresas ligadas à energia, neste caso concreto que estamos a falar, e muito afastadas daquilo que são as soluções para as famílias do ponto de vista energético. Porque aí tem que haver várias respostas do ponto de vista das políticas públicas, que isso é central, e aquilo que nos parece, e ligando a esta questão da intenção de implantação de plataformas de energia eólica offshore no mar,
Aquilo que atualmente é a nossa análise é que a mútua dos pescadores, e é isso que também passamos do ponto de vista da mensagem para os nossos associados, não pode estar contra aquilo que são necessidades do ponto de vista energético. Mas essas necessidades têm que ser resolvidas não indo contra aquilo que são os direitos históricos de exploração do mar, que esses são da propriedade dos pescadores, das atividades tradicionais, e aquilo que pode estar aqui em causa é que, se tivermos possibilidade de afastar o máximo possível a implantação destes parques eólicos no mar, de conflituar com as atividades tradicionais, tanto melhor. Essa é a nossa posição. Portanto, se as afastarem mais para o oeste do que está inicialmente previsto, dificilmente terão o impacto que têm dentro daquilo que inicialmente nos foi apresentado. Portanto, mas nós sabemos o que é que isso implica. Fundear plataformas deste género, ou seja, fixar plataformas deste género a 70 ou 80 metros de profundidade, do ponto de vista dos custos para o investidor, é completamente diferente do que fixá-las a 500 ou 600 ou 800 metros de profundidade, do ponto de vista dos custos. E, portanto, é disto que estamos a falar. É que nós aqui ao largo de Viana do Castelo já temos muito perto da costa, não? Viana do Castelo foi o abrir de uma porta. E depois de se abrir essa porta, com algumas contrapartidas à pequena pesca, que inicialmente foram vistas como benéficas em certa parte, mas rapidamente se percebeu que, enfim, essa questão iria virar-se rapidamente contra os interesses de quem vive da pesca. E, portanto, implementado esse projeto inicial, abriu-se a porta a que agora estejam projetados 8 parques deste género, com grandes dimensões, ao longo da costa nacional. E que, como disse, projetados para implementar numa área que vai conflituar diretamente com todos os segmentos da pequena pesca artesanal. Isto vai ser um problema. Para beneficiar uma indústria, a indústria da energia, está-se a prejudicar uma riqueza essencial e histórica deste país. Nós não nos podemos esquecer, Portugal é o maior consumidor de peixe do mundo. É algo que é importante acentuar. A nossa vida de portugueses sempre esteve profundamente ligada ao mar, quer junto às nossas costas, quer inclusivamente longe das nossas costas. Na Groenlândia, não é sem, na Islândia, nos mares do norte, não é sem razão que o bacalhau é um dos nossos pratos, que já houve a muta dos bacalhoeiros, que desapareceu, mas o bacalhau continua a ser um alimento essencial dos portugueses. Portanto, é importante preservar peixes como a sardinha, que é um peixe próximo da costa e que é essencial para a economia portuguesa. Tudo isso tem sensibilizado as autoridades, nomeadamente o Ministério da Agricultura e Pescas, que agora já é da Agricultura e Pescas, para isso. Sim, nós temos, inclusive, publicado notas de imprensa, comunicados nesse sentido. Nós, assim que soubemos da intenção da implementação destes parques eólicos offshore, tomámos uma posição exatamente indo ao encontro daquilo que falava há pouco. Percebemos a nossa dependência energética, percebemos que é preciso fazer alguma coisa, tendo em conta também aquilo que é designado pelas alterações climáticas. Agora, como disse muito bem, somos um dos principais consumidores de pescado do mundo. Consumimos cerca de 60 quilos por ano, cada português consome em média 60 quilos por ano de pescado. Nós, em 2022, tivemos um déficit da balança alimentar de produtos da pesca de 1.300 milhões de euros. É uma coisa absolutamente, enfim, impactante para a nossa economia e para o nosso país.
E nós, Com uma costa, com uma área, com uma zona económica exclusiva enorme que nós temos, não é? exatamente. Mas houve o impacto da pandemia nesse período também. Não, Né? mas, A pandemia impactou profundamente a economia no geral. Sim. Imagino que a dos pescadores não foi diferente. Aliás, a pandemia mostrou-nos que nem tudo, nem todas as atividades são passíveis de ser concretizadas através destas plataformas à distância, como nós estamos a fazer aqui. A Pois é. pesca, o trabalho de chão de fábrica, a agricultura, não se faz através do online. Faz-se concretamente no terreno, a passar tudo aquilo que é necessário para ir ao mar, enfim, lançar as artes de pesca, recolher o peixe, processá-lo e metê-lo na mesa dos consumidores. E se dúvidas houvesse sobre a importância estratégica do setor primário, a pandemia vai trazer-nos essa visão. Porque Veio mostrar exatamente Exatamente. o E, portanto, contrário. aquilo que parece é que, passando a fase aguda da pandemia, aquilo que restou do ponto de vista das nossas reflexões e das políticas públicas para proteger e valorizar o setor primário, enfim, parece que nada se passou. Parece que a pandemia não existiu, parece que esse papel estratégico de trazer os alimentos à mesa dos portugueses, que a agricultura, as pescas, enfim, o setor primário foi capaz de fazer, parece que nada disso aconteceu, apesar das boas intenções que se falava na altura, que tínhamos que nos virar mais para o concreto, para os trabalhos da terra, para o setor primário, mas passando essa fase aguda, parece que voltou tudo ao normal. Mas só para concretizar esta questão, para nós, Mútua dos Pescadores, que tomamos posição pública sobre esta matéria, não privilegiamos, ou seja, a nossa soberania energética não pode ser conseguida à custa de uma menor soberania alimentar. Nós, para conseguirmos ser mais autossuficientes do ponto de vista energético, vamos estar a desequilibrar algo que é tão importante para nós, que é a nossa dieta alimentar, que é a nossa capacidade de produzir pescado. Estamos a tapar, como costumamos dizer, estamos a tapar a cabeça e a destapar os pés. uma diferença é que nós somos autossustentáveis energeticamente. Já não somos no que toca ao ramo alimentar. Exatamente, temos um déficit Nós da nossa vendemos, relação nós alimentar estamos brutal. frequentemente, ultimamente, estamos a vender frequentemente energia. E depois esta questão das energias renováveis tem muito que ver com a nossa capacidade, por um lado, de armazenar essa energia e distribuí-la. Sabemos que a questão das energias renováveis, seja do sol, seja a eólica, seja a fotovoltaica, depende muito da nossa capacidade de armazenar em baterias, mega baterias, esta energia. E há uma coisa que não conseguimos nunca contrariar, que é a descontinuidade, ora do vento, ora do sol. Isso são matérias que ainda não conseguimos resolver, né? E, portanto, há aqui ainda um desconhecimento muito alargado sobre estas matérias, como é que vamos resolver os nossos problemas energéticos através de energias ditas limpas, acabando com as energias fósseis, quando nós sabemos que, do ponto de vista objetivo, ainda estamos muito longe de alcançar esses objetivos. Há uma certeza, é que a energia não pode, a criação de energia não pode ser efetuada à custa das pescas, à custa da agricultura. Isso temos a certeza, não é? Seria, em última análise, trocar. Eu tenho energia, mas não tenho comida, né? Quer dizer, a energia para o corpo fica onde também, né? Exatamente. Então, é uma questão muito importante que E tem que ser muito bem o Estado, pautada. como a economia é uma forma de decidir por uma escolha, o Estado teria de decidir se pretende investir na energia, que é cada vez mais barata, ou se pretende investir na alimentação, que é cada vez mais cara. Exatamente. E é um momento crucial, porque eu não sei como é que atua, como é que impacta um ano de El Niño,
por exemplo, aqui nas atividades pesqueiras de Portugal. Mas é visto que vamos, de alguma forma, ter algum tipo de problema. Mas como Portugal é autossuficiente energeticamente, talvez não seja um problema, né? Então, há que se pensar em equilíbrio É um problema para dessas as duas pescas, Lore. É um necessidades, problema né? para as pescas. O aquecimento das águas do mar influencia as pescas. Inclusive a sobrevivência de algumas espécies. Então, isso daí já é conhecido e é pacífico, né? Mas isso também, a mútua tem como ajudar as pessoas a superar esses momentos assim mais complicados, como já fez no passado, atendendo grupos que em algum momento estiveram em situação de litígio, de... Como é que vocês preveem essa atividade? Bom, nós vamos lidando com alguma naturalidade com aquilo que advém destas alterações do clima e o seu impacto no setor. Ahm, Porque aquilo que temos verificado, é que, por um lado, o conhecimento que existe sobre o que existe efetivamente no oceano, do ponto de vista de recursos, ainda é escasso. Ou seja, o investimento das políticas públicas na investigação científica é muito reduzido para nos dar uma perspectiva continuada e nos dar resultados que sejam suficientes para a gente fazer pescas dirigidas, para a gente perceber exatamente o que é que existe e onde existe, o que é que está mais explorado e que devemos abandonar e devemos direcionar a nossa exploração para o outro lado. Há muita falta de investimento também na investigação científica para nos dar dados que possamos, enfim, reorientar as pescas de uma outra forma. Quando há ciclos de baixa produção, tivemos há bem pouco tempo a questão da sardinha, que penso que 2014, 2015, por aí, se teve que adotar medidas de gestão muito severas, que inclusive acabaram com algumas empresas que se dedicavam à pesca do cerco, muitos profissionais abandonaram o setor para não mais regressar, problemas sociais muito complexos nas comunidades mais dependentes da pesca do cerco, porque havia esse espartilho à pesca da sardinha. E como é que a mútua se posiciona nestas matérias, como é que pode ir em auxílio. Acima de tudo, temos uma intervenção política para chamar a atenção sobre estas realidades muito intensa. Temos a modalidades, por exemplo, ao nível do pagamento dos seguros que são obrigatórios, períodos de carência, moratórias, para, esperando que a coisa se equilibre e dando essa oportunidade para que os tomadores de seguro possam pagar aquilo que é a sua responsabilidade de uma forma mais diluída no tempo, portanto, sem estar aqui a encostar ninguém à parede. Portanto, olhamos o setor de uma forma global e tentando responder a cada momento histórico que o mesmo vive. Portanto, é basicamente nesta dialética que nós temos que atuar sempre. E é o mais importante. Manuel Sola, tens mais alguma Não, não, questão? não, não. Aqui o importante, e eu penso que há aqui dois aspectos importantes nesta entrevista. Por um lado, a componente histórica da evolução da própria mútua dos pescadores, até os dias de hoje, a forma como se foi adaptando por isso, às novas necessidades, em particular juntando àquilo que era a atividade tradicional, que era o apoio às pescas, os próprios esportes náuticos, as embarcações de recreio, surf, etc., todas essas atividades esportivas ligadas por isso ao mar. Por outro lado, este posicionamento que eu penso que é muito importante, penso que hoje ficou aqui mais ou menos visível, de se estabelecer aqui um conjunto de pontos entre muitos pescadores, mas também entre os outros setores, outros ramos cooperativos, no sentido de criarmos aqui sinergias que permitam reforçar, por um lado, a mútua dos pescadores como companhia de seguros 100% nacional, mas e também como uma companhia da própria família do cooperativismo, e, por outro lado, estabelecer esta intercooperação que está inerente, por isso, à própria
gênese do cooperativismo, não é? Desde os seus primórdios. Por isso, nesta perspectiva, penso que se houver este equilíbrio, nós estamos em condições de dar este salto importante, sendo certo que, por tendência, às vezes até pelo próprio nome, mútua dos pescadores, as pessoas associam como mútua dos pescadores é só para pescadores. Por isso há aqui um trabalho em termos de comunicação, em termos de imagem, também vai ser preciso ultrapassar, não sendo, por isso, isto condição, em particular junto das cooperativas, para não fazerem os respectivos seguros, porque toda a gente sabe, pelo menos no movimento cooperativo, que a mútua dos pescadores trabalha, por isso, com todos os setores de atividade, com todo tipo de pessoas, respondendo como companhia de seguros para um conjunto de produtos e tendo depois o Ponto Seguro como mediadora para responder às restantes necessidades das pessoas. Penso que é isto no essencial que podemos tirar da intervenção de hoje. Se quiser também deixar qualquer mensagem para os nossos espectadores, Para a gente encaminhar para o final. sim, porque estamos a terminar. Bom, a mensagem final iria exatamente ao encontro daquilo que foi dito, que entendam a Mútua dos Pescadores como uma organização que resiste durante 80 anos à economia dominante, não é? Resiste com bases fundas naquilo que são os valores e princípios cooperativos, de proximidade, solidariedade, intercooperação, com um humanismo profundo, e com esta vontade de encontrar soluções participando na economia, mas soluções que resolvam de facto os problemas que se colocam à vida das pessoas e não entendendo a economia dessa forma absolutamente fundamentalista, que muitas vezes, enfim, cria mais excedentários colocando-os nas margens da história do que propriamente colocar as pessoas no centro das nossas preocupações. E, portanto, é assim que a Mútua vê a vida, que vê a nossa economia, que vê a participação e absolutamente central na nossa vida, que deve ser também na economia social, como naturalmente nas cooperativas, a democracia ao centro das nossas decisões, a participação democrática dos nossos membros, porque quando decidimos de forma coletiva, decidimos melhor. E, portanto, isso deve ser a gênese do movimento cooperativo e, portanto, é esse um dos segredos também da longevidade da nossa cooperativa. E esta era a grande mensagem que gostaríamos de deixar. Nós tivemos agora uma aula sobre cooperativismo que foi fantástica. O pessoal do Brasil vai babar. Fantástica a Mútua. Parabéns e vida longa à Mútua e seus mutuários. Muito Até o obrigado. próximo, então, programa Enfoque. Pedimos a você que nos segue, que nos acompanhou até aqui, que curta e que compartilhe. Até o próximo programa.